saúde. Você sabe quais são os sinais de que a sua circulação sanguínea não está funcionando como deveria? Assunto do nosso quadro Circulando com Você. Boa tarde, maravilhosa! Você tá bem? Boa tarde, Fernandinha. Tô bem, sim. Coisa boa. Por aqui a gente tá com um cafezinho para nossa aula, que eu digo que não é uma entrevista, gente. A gente aprende tanta coisa, que é uma aulinha semanal com a doutora Marcela Gomes. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante, que às vezes a gente vai deixando para depois, meio relapso com a nossa saúde. Não, isso é só porque eu passei muito tempo de um jeito, aí alimenta alguns mitos. Enfim, as pernas, elas sempre dão sinais claros de que não tá acontecendo tudo em perfeita sintonia, em perfeita ordem com o nosso corpo, doutora Marcela, ou não necessariamente esses sinais surgem? Então, a gente tem vários sinais, Fernandinha, que quando surgem, chamam a atenção de que algo não está correndo da maneira correta. Esse algo pode ser apenas relacionado realmente à perna, só a circulação local mesmo na perna, mas também pode ser algo que também vai demonstrar que existe uma desregulação também em outros sistemas. Então, a gente hoje decidiu falar sobre os sinais, né? Sim, a gente preparou uma arte aqui para a gente ir conversando, doutora Marcela. Desirê, me dá em tela, por favor. A gente começa falando sobre inchaço, né? Eu acho que é o mais comum, né, doutora? Exatamente. Eu acredito que seja um dos sintomas, um dos sinais mais comuns que os pacientes sempre chegam dizendo: doutora, eu estou com aquelas pernas mais inchadas, geralmente mais no final do dia, depois de passar o tempo no trabalho, seja muito tempo sentado, muito tempo em pé, minhas pernas incham. Esse sintoma de edema dos membros inferiores, quando a gente pensa em circulação, a gente já tem que pensar ou no desequilíbrio da circulação venosa, certo? Porque a gente sabe que as veias, elas são responsáveis pelo transporte de sangue das pernas de volta para o coração. Então, se essas veias não funcionam tão bem, esse transporte de sangue vai ser prejudicado e acaba acumulando líquido nas pernas. Claro que esse edema, ele vai começar primeiro nos pés, no tornozelo, não vai ser aquele edema completo, né? Outro problema que também pode estar acontecendo seria a própria trombose, porque a gente sabe que a trombose tem como um dos principais sintomas o edema. Entendi. Agora, olha que interessante, o edema na trombose, ele geralmente, não quer dizer que sempre, ele é mais de um lado só, daquela perna que sofreu o trombo. Sim. E ele também é acompanhado de dor na perna, a panturrilha, aquela batata da perna fica mais endurecida. Então, se a gente pensa em edema, a gente já tem que olhar para a parte venosa. Mas o edema também pode ser por outras razões, por problemas do coração, problemas do fígado, problemas renais. Tudo isso tem que fazer parte do que a gente chama de diagnóstico diferencial. A gente vai ver todo o paciente para chegar na causa. Vamos juntar agora mais dois sintomas, Desirê, que eles meio que se relacionam. E aí, doutora Marcela, um é o cansaço, a gente falou que também muitas vezes é acompanhado do inchaço, e o outro é a mudança na cor, né? Então, às vezes, tá meio cansado, mas tá meio avermelhado, tá meio escuro. Já são sinais mais específicos, né, doutora? Exato. O cansaço na perna, ele vai acontecer por essa mesma razão. Como as veias não conseguem fazer essa circulação, o sangue vai ficar parado, e esse sangue parado faz com que dê aquela sensação de peso, de cansaço nas pernas. Então, tudo está relacionado a uma drenagem que não está sendo eficaz, certo? A volta do sangue não está sendo eficaz. Agora, mudança na cor, aí a gente tem que ficar um pouquinho atento, porque tanto pode acontecer na circulação venosa, que é quando começa aqueles pontinhos escurecidos nos pés e também até na perna, que isso acontece porque quando você tem muito sangue parado, parte desse sangue, desse líquido, ele vai extravasar, ele vai sair do vaso e ir para o tecido. E aí, a hemoglobina, que é o pigmento do sangue, ela vai começar a pigmentar na perna, e quando o sol bate, vai ficar marronzinha aquela mancha, é o que a gente chama de dermatite ocre. Seria uma fase mais avançada da doença venosa e que é um sintoma importante que a gente tem que considerar no paciente. Agora, a mudança na cor também pode estar associada à doença arterial, certo? Que é uma outra doença e que aí o problema não é a volta do sangue, mas é a chegada do sangue.
certo? O sangue não está conseguindo chegar, provavelmente por alguma obstrução nas artérias, que podem ser, na maior parte, por conta de placa de gordura, ou mesmo por conta de coágulos, e aí o sangue não chega. A perna pode ficar pálida, pode ficar mais roxa, que a gente chama de cianótica. Então, é um sintoma que, nesse caso, já mostra uma doença bem mais grave do que a doença venosa, tá certo? Então, pele pálida, a perna que de repente ficou pálida, começou a doer, ficou fria, a gente já pensa, está faltando sangue. Entendi. Se não chega sangue, aquela perna não sobrevive. Entendi. Então, nesses casos, já deve procurar realmente um cirurgião vascular com certa urgência para saber se existe alguma obstrução na artéria. Doutora Marcela, estão chegando muitas perguntas, mas uma tem a ver com cor. E vamos juntar, aproveitar que a gente para antes de passar para outro sintoma, que aí, ó, é a Joselita que traz, que a canela dela tá toda preta, cheia de pinta escura. Será que tem relação com má circulação? Pronto, exatamente o que eu falei. Isso aí provavelmente é dermatite ocre, que aconteceu porque o sangue não pôde voltar da maneira correta, porque as veias não estão conseguindo fazer essa drenagem. E aí esse sangue começa a aumentar a pressão dentro do vaso, começa a sair do vaso, vai para o tecido, e aí a hemoglobina, que é o pigmento do sangue, acaba pigmentando a pele. Começa vermelhinho, depois o sol bate e fica marrom. Uma vez você falou sobre um sintoma que a gente não associava muito, é com relação à unha do pé, que você comentou em algum momento que a unha fica quebradiça, que pode ter relação com isso, né, doutora Marcela? Isso, tem muita relação com as doenças arteriais, Fernandinha. Então, por quê? Se não está chegando sangue naquela perna, você não consegue nutrir os tecidos. Entendi. Porque o sangue arterial, ele é rico em oxigênio. Então, se você não tem oxigênio suficiente, aquele tecido ele vai estar mal nutrido. Então, os pelos começam a cair, não vai aparecer mais pelo, você já fica sem pelo na perna, sem pelo nos pés. E as unhas, elas ficam quebradiças, a pele ressecada, tudo porque não está sendo bem nutrida. Entendi. Muita gente está aí passando base específica para isso, para aquilo, e pode dar problema em outra situação, né? Ó, tem mais uma pergunta. A gente vai intercalando agora os sinais, sintomas com as perguntas, tá? Pra gente não deixar o pessoal de casa sem resposta. A Nilda, vez ou outra, eu tô sentindo uma dor na batata da perna que sobe pro joelho, até pra coluna. O que é que pode ser? Minha mãe tem as pernas com aqueles vasos bem ela usou a expressão altos, mas agora tudo indica que ela está com trombo, inclusive. A Nilda está preocupada. Pode estar? Olha, não dá para a gente dizer que não pode, né? Mas não me parece um sintoma tão sugestivo. Porque a trombose, você vai ter aquela dor, mas ela é mais localizada realmente na panturrilha e vai ter um inchaço, né? A panturrilha ela fica inchada, aquela perna inchada e fica endurecida. Essas dores que a gente vê, que começa assim na panturrilha, na parte de cima da perna, na parte de trás, e aí ela irradia para o joelho e para a coluna, a gente já pensa que pode haver algum sintoma neurológico envolvido. Provavelmente o ciático, que pode estar comprometido, e por conta disso está provocando essas dores. Isso. A gente tem também as próprias varizes ciáticas, que são varizes que acompanham esse nervo ciático, que dão esse tipo de sintomatologia. Então, tem outras coisas que eu pensaria primeiro. Agora, claro, uma dor na panturrilha tem que ficar assim atenta para descartar a trombose, para não passar batido uma coisa que pode ter uma consequência grave. Doutora Marcela fez a gente ter um olhar ainda mais importante para a panturrilha, né? Que às vezes a gente tava nem aí, ia malhar outras partes do corpo, ficava preocupada com barriga assim, com perna assada. E agora a doutora Marcela falou tanto que é a bomba do coração, que eu decorei esse negócio e na academia, olha, tem toda segunda, quarta, sexta, estou eu lá com a vou botar minha bomba do coração para funcionar, né, doutora Marcela? Já disseram isso também, que todo mundo agora está na academia assim, não, eu quero fortalecer minha panturrilha, porque a bomba da panturrilha é muito importante. É desse jeito, a gente aprende aqui e coloca em prática. Vamos para mais uma pergunta? Muito bom, vamos para mais uma pergunta aqui. Ó, gente, nós estamos intercalando aqui as perguntas de vocês com os sintomas. Tem muitas varizes na perna, a perna esquerda tá preta. O que eu posso usar para amenizar dores que sinto? Já tentei marcar pelo SUS, mas até agora não conseguiu, tá sofrendo muitas dores, são dores fortes. A minha xará, a Fernanda. Nossa, doutora, uma perna ela já traz aí, né, uma coloração muito escura, preta, né?
Pois é, Fernanda, é aquela mesma questão, né? Que a circulação ela realmente não está conseguindo funcionar, a circulação venosa está acumulando sangue, ficando sangue parado, isso provoca dor, cansaço, mancha a perna, porque fica o sangue extravasa. Então, tudo isso é um problema. Realmente, a gente tem assim, uma dificuldade com o SUS, porque são muitos pacientes precisando, poucos serviços que se propõem a atender, né, paciente vascular, mas o caminho pelo SUS, infelizmente, é aquele para todo mundo, né? Então tem que ir pelo PSF, encaminhamento. Encaminhando. Então a porta continua sendo PSF, encaminhamento para regulação, e aí eles fazem muitas vezes encaminhamento até para o HU, né, doutora? Muitas vezes tem esse serviço de encaminhamento. O HU recebe por esse encaminhamento, via PSF também. Agora, doutora, pode ser feito para aliviar. É isso que eu ia perguntar em casa, sei lá, perna para cima, voo circular. Exato. Procurar não ficar tanto tempo na mesma posição, né? Se movimentar, tentar perder peso, caso esteja acima do peso, fazer uma atividade física, isso tende a aliviar o problema, mas realmente precisa ir no especialista, precisa fazer um ultrassom com Doppler para saber como está por dentro, para poder tratar, porque assim, é a dermatite já tem edema, então isso a longo prazo pode até depois ter uma complicação, como úlcera, trombose e as outras que a gente sabe. Importante demais vocês estarem atentos a esses sinais. Você imagina que se já tem uma coloração, pode soltar a próxima pergunta, Elisica, uma coloração escura, já tem um processo anterior a essa coloração, né, doutora Marcela? Então já precisa de um olhar mais específico. Saem muitas manchas roxas em mim. Pode ser circulação, olha, doutora, no senso comum a gente diz que é raiva, sabe? No senso comum eu tive uma raiva com a mãe assim toda roxa. Eu não sei de onde a gente traz isso, né? Traz da cultura, né? Que vai passando de pai e mãe, a gente vai contando essa historinha. Aí tem a ver com circulação? Pode ficar roxa assim? Então, Fernandinha, assim, muitos pacientes eles se queixam disso mesmo, de que tem qualquer coisa que bate, ou às vezes nem bateu nada e já está com as pernas todas cheias de manchinha roxa. Esses pequenos hematomas, eles, em geral, surgem por uma fragilidade mais dos vasos. Os vasos eles estão muito superficiais e acaba que qualquer tipo de contato um pouquinho mais forte, apenas, às vezes até a posição dormindo, isso faz com que eles rompam e aí provoca a formação daquele hematoma. Em geral, quando esses pacientes chegam no consultório, a gente avalia, claro, vê se esse hematoma realmente é pequeno, se é só superficial. Em geral, vai ser uma fragilidade capilar, mas a gente pede também alguns exames de sangue para ver essa função da coagulação, ver se tem alguma coisa alterada. Caso não tenha, aí a gente pode fechar realmente com um problema mais de fragilidade, que é mais comum em quem tem já varizes, e também é bem comum em quem tem lipedema, que é aquele acúmulo de gordura que pode acontecer em toda parte do corpo, mas bem especialmente na perna. Até quem é bem magrinha, mas tem a perna gordinha. A gente falou sobre isso aqui no programa. Exato, a gente falou. Esse tecido, ele é muito vascularizado, então se tornam aquelas pernas bem doloridas e que também formam manchas com muita facilidade, manchas roxas. Se você perdeu esse programa, acho que você postou também, doutora Marcela, nas suas redes sociais. Você segue lá já, doutora.marcela.gomes, que tem lá esse programa sobre lipedema. A Fabiana Nogueira está perguntando se a má circulação causa dores. Ela diz que sente muitas dores e o que é que pode fazer para melhorar? Então, pode causar dores sim, tá? Muitas vezes essas dores nem estão associadas à gravidade da doença. Eu sempre digo que tem pessoas que nem tem varizes ainda dilatadas, tem só aqueles vazios e sentem muita dor, como também tem pacientes que têm úlcera venosa e não sentem dor. Verdade. Então, geralmente, claro, a gente tem a gravidade junto com a dor, ela vai sendo meio que proporcional, mas pode acontecer de ter muita dor e não ser uma doença grave e vice-versa, certo? Agora, isso pode acontecer tanto na doença venosa, como na doença arterial, como até na doença linfática. Então, tanto o excesso de sangue como a falta de sangue vão provocar dor. Uma dor vai ser de perna cansada, de peso, que é por conta de uma drenagem doente através das veias, mas pode também ser uma dor de isquemia, que em geral é uma dor bem mais forte, é uma dor que acontece quando você caminha ou quando faz qualquer tipo de esforço maior, que o sangue
precisa chegar no músculo para ser possível aquele movimento, mas não tem sangue chegando, porque a artéria está obstruída. Então, a perna, ela pode doer por várias razões, tá? Uma delas é a circulação. Doutora Marcela, minha mãe também dizia, quando viva, que não, vamos fazer um escalda-pé, eu tô com muita dor nas pernas, fazer um escalda-pé. Botava uma bacia com água morna, colocava sal. Qual é a relação disso? Qual é a relação? É a água, é o sal, não tem nada a ver? Assim, Fernanda, de agente vascular, a gente não indica tanto que faça isso. Por quê? Muitas vezes o paciente tem uma doença vascular, ela pode ter também outras que a gente chama de comorbidades. Hoje, depois do Covid, todo mundo sabe que é comorbidade, né? Mas, por exemplo, o paciente diabético, sim, que já tem problema, assim, na sensibilidade, caso ele faça esse tipo de procedimento, que é escalda-pés, às vezes ele pode propiciar o aparecimento de outras lesões porque ele não sente a temperatura correta. Entendi. Ou você não seca direitinho o pé e aí promove já aquela infecção mais de fungo. Então, a gente não indica tanto. Agora, realmente, alguns pacientes, eles sentem melhora. Em geral, são aqueles pacientes que, junto com o escalda-pés, fazem uma massagem, então a melhora vai mais por conta da drenagem. Entendi, e também melhora o paciente que tem neuropatia associada, sabe? Porque quando o nervo está doente, às vezes ele sente muita queimação, ele quer botar o pé na água gelada, né? Às vezes ele sente já uma frieza, ele quer botar o pé na água morna. Então, você meio que consegue amenizar aquele sintoma que vem do nervo doente, justamente com essas compressas, com esses, colocar o pé em algo gelado ou em algo mais quente. Entendi. Mas a gente tem ressalvas, né, com relação à indicação, né, doutora Marcela? Tem ressalvas aí específicas. Vamos para a próxima pergunta, então? Ver o que é que o pessoal de casa está perguntando. Doutora Marcela generosamente está atendendo todo mundo. A Almira diz que sente dores nas pernas, mas também nos braços. O braço dela começa, inclusive, a ficar inchado. As pernas ficam vibrando. Pode ser problema de circulação sanguínea? Tá aí, doutora Marcela. A gente fala muito de perna, mas de braço, eu acho que foi a primeira vez que chegou a pergunta. Você pode ter, né, edema, assim, um edema no braço, que pode ser proveniente, seja de um trombo, né, que pode se desenvolver também nas veias do braço, sim, que também pode ser uma trombose profunda, mas também pode ser uma insuficiência linfática, que geralmente acontece com pacientes que têm, por exemplo, pós-mastectomia, que faz aquele esvaziamento axilar para tirar os linfonodos. Esse paciente sempre vai ter uma maior predisposição, né, a ter o braço inchado, porque não tem uma drenagem linfática eficaz. Mas, em geral, esses pacientes, eles chegam dizendo que está com dor nas pernas, dor nos braços, a gente investiga direitinho e, às vezes, é algo neurológico também, não é que seja psicológico, tá, gente? É neurológico. Por exemplo, um hernia de disco cervical, um hernia de disco lombar, e aí você tem comprometimento da saída do nervo, tanto cervical, que vai para o braço, como também daqui da região lombar, que vai para as pernas. Então, você pode ter dor nos 4 membros, né? E pode ser coisa separada, né, doutora Marcela, também. Pode ser uma doença específica no braço. Por exemplo, eu desenvolvi de um tempo pra cá epicondilite, então meu braço dói, meu braço esquerdo, nossa, tem dia que eu não aguento tocar nada. E também tem o varize, então tem dia que eu tô com muita dor nas pernas, mas as coisas não têm relação. É coisa de junta. Às vezes não tem nada a ver. Né? Junta tudo e joga fora. Mas, às vezes não tem relação. Fibromialgia, dói tudo, né, também. Isso, então pode ser que não seja a mesma origem, né, doutora? E aí tem que investigar direitinho. A última pra gente encerrar, senão, meu filho, meu tempo vai embora hoje. Que maravilha, o pessoal de casa mandando muitas dúvidas pra gente. Eu tenho apenas a perna direita inchada. Fez o exame e o resultado foi veias com fluxo e incompetência. É necessário cirurgia, doutora, ou não dá pra dizer? Veja só, um exame nunca indica uma cirurgia, tá certo? O que indica a cirurgia é a avaliação. A gente vai, avalia o paciente, vê aqueles sintomas, faz o exame físico, e aí faz o exame, e isso tudo junto vai definir qual vai ser o tratamento. Entendi. Que pode ser clínico, ou seja, remédio, uso de meia, indicação de atividade física, ou cirúrgico. Se a gente vê que já tem uma veia que está doente, provavelmente a safena, que já está dando um inchaço, a gente já sabe que é uma incompetência, um refluxo de safena que está tendo comprometimento. É possível, sim, que seja um caso cirúrgico, mas
for pelo exame, a gente não pode indicar uma cirurgia, Já não. mostra que tem um problema que precisa, né? Mas aí que conduta vai ser, é mesmo o cirurgião que vai dizer, né? Assim? Exatamente. Doutora Marcela está nas redes sociais como @DRA doutora.Marcela Gomes. Todo o nosso papo aqui com você, inclusive, além de estar no Portal T5, ela posta lá. Tem muita coisa legal postada, inclusive. Um cheiro para você, obrigada por hoje, boa semana, viu? Tchau, Fernandinha. Tá Até no segunda. consultório trabalhando, viu, minha gente? Não tem viagem pra ninguém, tá todo mundo aqui no Lerê. Ó, antes de eu seguir pra Luizinha, me responde aí, quando você vai espremer o limão?